Você já percebeu como o mundo muda de temperatura quando surge a palavra guerra? Não é algo que acontece só nos noticiários, é quase físico. Você acorda, pega o celular ainda meio sonolenta e lá está. Manchetes urgentes, mapas vermelhos, especialistas falando rápido demais. O café parece mais amargo, o silêncio da casa parece mais pesado. Ontem o futuro parecia previsível, hoje ele parece uma estrada coberta por neblina. E mesmo que você não more nos Estados Unidos, mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância, algo dentro de você pergunta: e o meu dinheiro, está seguro? Antes você pensava em metas, viagens, reformas, investimentos de longo prazo. Depois da manchete, você pensa em proteção, em esconder, em parar, em esperar. Essa mudança é quase automática. E é exatamente aqui que começa a parte mais importante dessa conversa. Porque existe um número invisível, um ponto de virada silencioso, uma regra psicológica que quase ninguém percebe quando o mundo entra em tensão, mas que determina quem entra em pânico e quem entra em posição. A maioria das pessoas acredita que o risco está lá fora, nos tanques, nos discursos, nos mercados despencando. Mas a verdade é que o maior risco não começa na guerra, começa na mente. E ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar qual é esse marco psicológico que separa quem perde dinheiro em tempos de crise de quem constrói riqueza mesmo quando o mundo parece instável. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Eu confesso, eu sou obcecada por esse tipo de padrão. Não por guerra, não por política, mas por comportamento humano, por psicologia financeira, por aquilo que as pessoas fazem quando estão com medo. Eu sempre fui aquela pessoa curiosa que fica analisando números simples e fazendo perguntas estranhas como: por que duas pessoas com o mesmo salário têm resultados completamente diferentes? Por que alguns ficam mais ricos em crises e outros quebram? Não sou uma especialista de palco, sou uma observadora, uma estudante da mente humana diante do dinheiro. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que quase tudo se resume a uma única coisa: estado mental. Se esse tipo de reflexão te ajuda a enxergar o dinheiro com mais clareza, talvez você queira acompanhar mais conteúdos como esse. Mas por agora, vamos continuar. Porque existe uma verdade escondida quando se fala em guerra e dinheiro. Não é sobre prever o futuro, é sobre entender como o dinheiro se comporta quando o medo entra em cena. Imagine que sua vida financeira é como empurrar uma pedra morro acima. Enquanto o mundo está estável, você empurra com esforço, mas com ritmo. Você economiza um pouco, investe um pouco, aprende algo novo. Mas quando surge a ameaça de guerra, é como se o morro ficasse mais íngreme. E a primeira reação natural do cérebro é soltar a pedra, parar, congelar, entrar em modo sobrevivência. O cérebro humano tem dois modos muito claros: sobrevivência e construção. No modo sobrevivência, tudo se resume a proteger o que você tem agora. Você evita risco, você evita movimento, você pensa no curto prazo. No modo construção, você aceita a incerteza como parte do processo. Você pensa em longo prazo, você age com estratégia. O problema é que guerra ativa o modo sobrevivência instantaneamente. E isso não é fraqueza, é biologia. Estudos de comportamento mostram que, expostas a notícias negativas intensas, as pessoas tendem a superestimar riscos imediatos e subestimar oportunidades de longo prazo. É um viés chamado viés da disponibilidade. Quanto mais vemos algo na mídia, mais provável acreditamos que seja. Então, se o noticiário fala em conflito, seu cérebro age como se a economia fosse implodir amanhã. Mas a história mostra algo curioso. Em períodos de tensão internacional, mercados podem cair no curto prazo, mas raramente deixam de se recuperar no longo prazo. Empresas se adaptam, cadeias de produção se reorganizam, recursos mudam de direção. O dinheiro não desaparece, ele muda de lugar. E é aqui que começa a matemática simples. Imagine alguém que, ao ouvir sobre guerra, decide vender todos os seus investimentos e deixar o dinheiro parado por 2 anos até tudo melhorar.
Agora, imagine outra pessoa que mantém sua estratégia diversificada, talvez até aproveita quedas para comprar ativos com desconto. Se considerarmos um retorno médio anual modesto de 8% ao ano, 2 anos fora do mercado significam não apenas perder 16% de crescimento, mas perder o efeito composto que viria depois. E é aqui que a mágica acontece. O crescimento composto é como plantar uma árvore. No começo, ela cresce devagar, mas com o tempo ela cria sombra, frutos, raízes profundas. Quem sai do mercado por medo não perde apenas crescimento, perde aceleração. Mas calma, isso não significa ignorar risco. Significa entender que o verdadeiro divisor de águas não é a guerra, é o seu nível de preparação antes dela. E aqui está o tal número invisível. Não é um valor fixo universal, mas é um marco psicológico. O momento em que você possui reservas suficientes para não ser forçada a tomar decisões no pânico. Alguns chamam de reserva de emergência. Eu prefiro chamar de liberdade de reação. Quando você tem 6 meses, talvez 1 ano de despesas guardadas, algo muda dentro de você. Você não entra em pânico ao ouvir uma manchete, você observa. E essa diferença muda tudo. Sem reserva, qualquer instabilidade parece uma ameaça direta à sobrevivência. Com reserva, instabilidade vira contexto. Essa mudança interna é sutil, mas poderosa. Antes, você reage, você vende no fundo, você adia sonhos por medo. Depois, você avalia, você negocia melhor, você enxerga oportunidades que outros ignoram. Em tempos de guerra, setores específicos sobem, outros caem. O dólar pode se fortalecer, ativos considerados seguros recebem fluxo, mas nada disso importa se você está emocionalmente exausta. Pense em alguém que vive no limite financeiro. Qualquer variação no preço do combustível já causa ansiedade. Imagine essa pessoa ouvindo sobre conflito global. Agora, pense em alguém com margem. Ela pode analisar com calma, pode até negociar contratos, investir em qualificação, mudar de posição. Não é só dinheiro, é estado mental. Em termos práticos, pequenas decisões se acumulam. Em uma negociação de salário, quem está em modo sobrevivência aceita qualquer proposta. Quem está em modo construção pode esperar, argumentar, buscar alternativas. Em uma compra grande, um imóvel, um carro, quem está com medo decide pela urgência. Quem tem estrutura decide pela estratégia. E isso vai moldando a identidade. Você deixa de ser alguém que torce para o mundo ficar estável e passa a ser alguém que se prepara para qualquer cenário. E aqui está a revelação que quase ninguém fala. O verdadeiro benefício de se preparar para crises não é financeiro, é psicológico. É dormir sem depender de manchetes, é não ser refém de decisões políticas, é saber que mesmo que o cenário global mude, você continua no controle das suas próximas escolhas. Isso é autonomia. Mas muitas pessoas sabotam esse progresso. Elas começam a construir reserva e usam para consumo impulsivo. Começam a investir e param na primeira queda. Prometem pensar no longo prazo, mas voltam ao curto prazo quando o medo aumenta. É como subir 2 degraus e descer 3. Porque o modo sobrevivência é sedutor, ele parece seguro. Mas segurança verdadeira não é ausência de risco, é capacidade de resposta. Quando você começa a pensar em termos de oportunidade versus custo de oportunidade, tudo muda. Em vez de perguntar, e se eu perder dinheiro? Você pergunta, e se eu perder crescimento por não agir? Essa pergunta é desconfortável, mas é poderosa. Porque, historicamente, os maiores saltos patrimoniais aconteceram após períodos de instabilidade. Não porque as crises sejam boas, mas porque criam assimetrias. Preços descontados, novas demandas, mudanças estruturais. E quem está preparado, age. Voltemos ao início. Quando você acorda e vê a manchete sobre possível guerra envolvendo os Estados Unidos, o mundo parece mais pesado. Mas agora você entende algo que talvez não entendesse antes. Seu dinheiro não está automaticamente em risco. Ele está em risco se você estiver despreparada. O marco invisível não é geopolítico, é interno.
É o momento em que você constrói margem suficiente para não viver em reação. Quando você atinge esse ponto, algo muda definitivamente. Você para de viver no modo alerta constante, você começa a pensar em décadas, não em semanas. Você entende que crises são parte do ciclo, não o fim dele. E, acima de tudo, você assume responsabilidade. Não pela guerra, não pelas decisões de líderes mundiais, mas pela sua estrutura financeira. Porque, no fim das contas, o dinheiro é apenas uma ferramenta. O que realmente está em jogo é sua tranquilidade, sua autonomia, sua capacidade de escolher. E essa escolha começa muito antes da crise. Começa hoje. Talvez o mundo fique mais instável. Talvez manchetes fiquem mais intensas. Talvez mercados oscilem. Mas se você construir o seu marco invisível, sua reserva, sua estratégia, sua mentalidade de longo